empresa X possui 60 funcionários, dos quais 15% são mulheres, e de acordo com uma lei aprovada recentemente, toda empresa do ramo onde atua a empresa X deverá ter no mínimo 40% de mulheres entre seus funcionários. Para que a empresa se adapte à nova lei sem demitir nenhum dos seus atuais funcionários e não contratando novos funcionários homens, ela deverá admitir um número de mulheres no mínimo igual a. Então, a empresa possui total funcionários, né? Total de funcionários 60. Agora, mulheres, ela atualmente tem 15%. Então, mulheres é igual a 0,15 de 60. Tá? Então vai ser 0,15 vezes 60. A nossa resposta tem que ter duas casas depois da vírgula, né? Vai ser 0,30, vírgula 0 igual a 3, 6 vezes 1, 6 mais 3, 9, 6 vezes 0, 0. Tem que ter duas casas, 9. Então, 9 funcionários de 60 são mulheres. E homens, 60 menos 9, 51, tá? Homens, 51, porque eu subtraí 60 menos 9, 51, tá? Agora, ele vai ter que contratar funcionários e vai ter que chegar a 40% do total de funcionários. Total de funcionários é 60. Então, o que ela vai ter que fazer? Vai ter que somar no número de mulheres, X vai ser funcionários contratados. Vamos chamar de X. Então, ela vai ter que fazer o seguinte, vai ter que somar, contratar. E aí, esse mesmo número de funcionários contratados vai impactar aqui, 60 do total, um funcionário contratado. E isso aqui tem que ser maior ou igual a 40%, que eu vou chamar de 0,4. Pronto, acabou a questão. Agora a gente resolve essa equação aqui. Vou multiplicar, né? Repete aqui, 9 mais x. Multiplica 60 por 0,4 e x por 0,4. 60 por 0,4, 6 vezes 4, 24. Então dá 24. X vezes 0,4, 0,4x. Vou tirar 0,4, tá? E 0,4. Tá? Aqui ficou 0. Aqui, 1 tira 0,4, fica 0,6. Tá? Agora, x. Vou tirar 9 e vou tirar 9. Aqui ficou 0. E aqui ficou 24 menos 9, desse lado de cá ficou 15. Então agora eu tenho que fazer essa conta, tá? 0,6, 15 dividido por 0,6. 15 dividido por 0,6, eu vou tirar uma casa, vou passar para cá e botar uma casa aqui, ok? 6 dá 2, 12, 6 vezes 2, 12, para 15 falta 3, abaixo 0. 30 por 6 dá 5. Ora, ele tem que contratar um número maior ou igual a 25, tá? Que é a letra A. Então, resposta, letra A, 25. A média das idades dos 5 jogadores de um time de basquete é 23,2 anos. Se o pivô da equipe, que possui 27 anos, for substituído por um jogador de 20 e os demais jogadores forem mantidos, então a média de idade dessa equipe passará a ser, eles vão substituir um de 27 por um de 20, que vai dar 7 anos de diferença, vai diminuir. Só a idade dos outros vai ficar a mesma, só vai diminuir no total 7. Então, eu vou pegar 7 e dividir por 5. Então, é o valor que eu vou diminuir lá do 23,2, tá? Porque os outros vão se manter o mesmo, então eu vou pegar esse 7 que diminuiu e dividir por 5 e vou diminuir da média final. Então 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2. 5 vezes 1, 5. Para 7 sobra 2. O 2 é menor que o 5, então eu boto um 0 e uma vírgula. 20 por 5 dá 4. Então a média diminuiu 1,4. 23,2 menos 1,4. Isso vai diminuir a média total, tá? 12 tira 4 dá 8. Não. 12 tira 4 dá 8, né? Tá certo. Pedir um emprestado fica 2.
Do 3 tira 2, tira 1, 1 e 2. Então, resposta 21,8, que é a letra C. Resposta, letra C, 21,8. Alfredo tem uma grande coleção de revistas em quadrinho. Se ele der 4 sétimos dessas revistas para o sobrinho e der 153 revistas para o sobrinho, ficando assim com 255 revistas, o número de revistas que Alfredo dará para a sobrinha é... Bom, então é o seguinte, nós vamos fazer aqui o número de revistas, vamos chamar de X. Número de revistas. Vamos dizer que é X. O que ele vai dar para a sobrinha é 4 sétimos. 4 sobre 7 de X. E para o sobrinho, 153. E ele ainda vai ficar com 255. E a pergunta é, não é o total de revistas, mas quanto é esses 4 sétimos aqui da sobrinha? A pergunta é, o número de revistas que Alfredo dará para a sobrinha. Bom, se nós pegarmos o número total de revistas, o número total de revistas vai ser a parte da sobrinha, mais a parte do sobrinho, e mais o que ele ficou, tá? Ou seja, eu vou achar o valor de X e tenho que achar o valor da sobrinha. Ou seja, é uma equação do primeiro grau, tá? Eu vou achar o valor de X aqui, vou passar esse do lado de cá, então eu vou ficar com 3x, tá? 1x tira 4x, 3x, ok? Vou ficar com 3x. 1x tira 4 sobre 7x, eu vou ficar com 3x sobre 7. E aqui eu vou somar. 5 mais 3, 8. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 4. Então, fica 408. Então é assim, ó. Eu repito aqui, multiplico e subtraio. 7 menos 4, 3. Tá? E aí, eu posso simplificar. Por quê? 408 é por 3. E eu posso simplificar. 408 por 3 dá 1. 3 vezes 1 sobra para 4, sobra 1, abaixo 10. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Abaixo 8, 18, dá 136. Então vai ficar assim. X é igual a 136. Eu vou cortar aqui, tá? 136 vezes 7. Tá, esse é o valor do X. 136 vezes 7. 42, fica o 2 vai o 4, 6 vezes 7, né? 42. 7 vezes 3, 21, 1 mais 4, 25. Fica o 5 igual a 2. 7 vezes 1, 7, 1 mais 2, 9. Valor de X, mas não é essa a resposta. Deixa eu ver se tem essa opção aí. 952? Não tem, tá? Mas não é isso. Ele quer saber o valor da sobrinha. Qual é o valor da sobrinha? 4 sobre 7. Eu poderia multiplicar por 4 e dividir por 7, ou dividir por 7 e multiplicar por 4, mas veja bem, o valor da sobrinha é esse valor aqui, ó. Tá? O total é 952, o total. Então, eu ficaria assim, ó, com 952, aí aqui a sobrinha, e aqui, esse mais esse é 408, tá? Mais fácil. Então, o valor da sobrinha é só eu subtrair 952, eu tirar 408, ok? Então, eu vou tirar 408 aqui. 12 tirar 4 dá 6. Não, 12 tirar 8 dá 4. 12 tirar 8 dá 4. Aqui ficou 4. E 9 tirar 4, 5. Então, o valor da sobrinha é o valor das revistas que ele deu à sobrinha, 544, que é a resposta. A resposta é a letra A, tá? Resposta, letra A, 544. Considere as progressões aritméticas. B é 237, 231, 225, 219 e vai. O que nós podemos ver nesse B aí? Está diminuindo de 6 em 6. A razão, nós dizemos que a razão é menos 6, porque está diminuindo de 6 em 6. E que 4 mais 9, 4 e 9 é 14 e é 19. Está somando 5. 4 mais 5, 9. E 9 mais 5, 14. 14 mais 5, 19. Então a razão é 5. O menor valor de n, que é o número que nós queremos saber,
para o qual, então o menor valor de n para o qual o elemento da sequência Q localizado é maior do que o elemento da sequência P, então nós queremos saber quando é que o Q vai ser maior do que o P, tá? Porque o Q está crescendo e o P está diminuindo. Na posição é igual? Tá. Então veja bem, a progressão aritmética é assim, ó, eu tenho aqui o quarto elemento, o A4. Vamos supor que eu não sei qual é o A4. E eu tenho o A2. Então o que eu faço? Mas daqui para cá é 2. Então eu pego esse menos esse, tá? É o n menos esse aqui. N. Nesse lugar aqui seria o n. O n é 4. Mas poderia ser qualquer elemento. Eu quero achar o 4 porque eu sei que o 4 vai dar 19. Tá? Mas aqui poderia ser n. E aqui poderia ser qualquer número. Tá? Então vai ser 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Duas vezes a razão. Tá? Duas vezes a razão. Quanto é a razão aqui nesse daqui, que é o quê? 5. Então, 2 vezes 5 é 10. Então, se eu pegar o segundo elemento, 9, e somar 2 vezes a razão, que é 10, eu vou encontrar quanto? 9 mais 10, 19, que é o quarto elemento. O A4, 1, 2, 3, 4. Então, eu sempre diminuo aqui. Essa é o termo geral, tá? Então, vamos lá. Vamos raciocinar aqui para cada uma dessas progressões. Primeiro para P. Eu quero achar o AM. Tá, eu não sei qual é o AM. Eu sei que a razão é menos 6, eu sei que o primeiro é 237, como aqui é n, e esse é o primeiro, n menos 1, vezes a razão, tá? Então é o n menos 1, 1 a 1 é 237, tá? Eu vou colocar aqui a 1. Agora eu vou colocar 237, menos 6 vezes n, menos 6 vezes n, menos 6 vezes menos 1. Menos 6 vezes n, menos 6n. Menos e menos dá mais, tá? Então, ela vai ficar assim, a P vai ficar... eu posso somar esse com esse aqui tem N não, mas esse eu posso somar com esse. Que vai dar 243 menos 6N, tá? Então, esse é o do P. Agora, do Q, mesma coisa. 1 a 1, mais... Aí, é o N menos o 1. Menos o 1 que eu tenho aqui. N menos o 1. Agora a razão aqui é 5, tá? Então, eu vou pegar o primeiro. O primeiro é 4. Vou fazer a mesma coisa, multiplicar 5 vezes n, 5 vezes 1. 5 vezes n, 5n. 5 vezes menos 1, menos 5. Agora, esse aqui eu não posso somar, mas eu posso ver isso com esse. 4 por menos 5 dá menos 1. Então vai ficar 5n menos 1. Então, eu já tenho esses dois. O P e eu tenho o Q. Ele quer saber quando é que o Q vai ser maior. Quando o Q vai ser maior que o P, tá? Então eu pego o Q, 5n menos 1, maior que 243, é uma equação aqui que é fácil de resolver, tá? N com N, vou passar esse para cá, ó, vai ficar 5n mais 6n, maior, 243 mais 1. Então vai ficar 11n, vai ter que ser maior do que 244. Então, vou pegar 244 e vou dividir por 11, tá? Vamos lá. 244 por 11. Vai dar 2, dá 22, sobra 2. Abaixo 4, dá 2. Sobra 2 de novo. Olha, vai dar 22, alguma coisa. Tem que ser maior que 22. Ou seja, N tem que ser maior do que 23, porque para ser maior tem que ser o N igual a 23, então. Porque a resposta é a letra D. Resposta, letra D, 23. Devido a uma promoção, um televisor está sendo vendido com 12% de desconto sobre o preço normal. Cláudio, funcionário da loja, está interessado em comprar um televisor. Sabendo que o funcionário da loja, como funcionário da loja, ele tem direito a 25% sobre o desconto promocional, o desconto que Cláudio terá sobre o preço do televisor, caso decida adquiri-lo, primeiro, o Cláudio vai ter um desconto de 12%. Ou seja, ele vai ter, tem um desconto de 12%, tá? Ou seja, ele vai pagar 88%. 88% porque tem um desconto de 12%. Só que ele vai ter um outro desconto de 25%. Então ele vai pagar 75%.
Então, ele vai pagar 88, 0,88 e 75%. Então, nós vamos multiplicar 0,88 vezes 0,75, tá? É uma multiplicação com 4 multiplicações aqui, né? 8 vezes 5, 40. Fica o 0, 8 vezes 5, 40, com mais 4, 44. Vai o 4, fica o 4 igual a 4. 8, 5 vezes 0, 0, tem um 4 aqui. Agora vamos pelo 5. 8 vezes 7, 56. Fica o 6 e vai o 5. 7 vezes 8, 56 de novo. 56 com mais 5, 61. Tá? E vai o 6, e 5, 7 vezes 0, 0, né? 10, fica o 0, vai 1, 6 e 6. Bom, tem 4 casas aqui. Então a nossa resposta é 0,66. O que significa isso? 0,66, que é igual a 66%. É o que ele vai pagar. Se ele vai paga 66%, ele tem um desconto, que é a pergunta, de 34%. Por quê? 100 menos 66, que é igual a 34. Ele tem um desconto de 34. Então a resposta é a letra D. Resposta, letra D, 34% de desconto. Em determinado evento esportivo, o número de ingressos para membros de clubes de futebol foi 65% do número de ingressos disponíveis para o público em geral. Se o número de ingressos para o público em geral foi 280 a mais do que para membros de clube de futebol, o número total de ingressos para esse evento foi de... Então vamos lá, vamos colocar aqui público em geral. Vamos dizer que é X. Tá? E aí nós temos aqui os membros do futebol, que é um público, futebol. Ele diz que é 65% do valor de X. Então nós vamos dizer o seguinte, que 0,65, tá? E botar na forma decimal, ok? Tá. Esse daqui, o público em geral, tem 280 a mais do que o membro de futebol. Então eu vou botar assim, que o X tem 280 a mais aqui, ó, 280 a mais do que os membros de futebol. Então X é igual ao membro de futebol mais 280. Bom, o pessoal achar o valor do X aqui. Aí eu vou achar o público em geral, tá? Eu vou tirar 0,65 daqui, X, e 0,65 daqui, X, tá? Tiro daqui que ficou 0, aqui vai ficar 0,35x, é igual a 280, tá? Olha, eu tenho que dividir 280 por 0,35, tá? Então o que eu vou fazer? Vou tirar duas casas, aí vai ficar 35 e vou botar duas casas aqui, tá? E aí, aqui vai dar 35 vezes 8, 35 vezes 8, 40, fica o 0 e vai o 4, 24, com mais 4, 28. Então aqui dá 8. E ainda sobrou 2 zeros aqui, tá? Então o valor do X, que é o público em geral, 800. E aí, o que ele quer saber? O número total de ingressos, tá? O número total de ingressos é o público em geral, total de ingressos, o total vai ser o público em geral, a pergunta é, qual o número total de ingressos? É o público em geral, mais os membros do futebol. Então, eu tenho que achar o número do membro de futebol, que é 65% de 800. Então, eu vou pegar 800 e achar 65%. Vou botar aqui o 8 e boto 2 zeros aqui. E a minha casa, eu tenho que ter duas casas decimais aqui, tá? A minha resposta tem que ter duas casas decimais. Então, eu vou pegar 0, 0, 40... 8 vezes 6, 48, vai ficar 52. 8 vezes 0, 0. O 5 ali, com duas casas decimais. Então, os membros do futebol é 520. Então, total, público em geral, 800. E o do futebol, 520. Somando, vai dar 1.320, que é a letra D. Então, a resposta é a letra D de dado. O extrato de uma aplicação financeira capitalizada anualmente no sistema de juros compostos é dado pela tabela abaixo. A tabela vem assim, no dia 1 de 1 de 2008 tinha 20 mil,
No dia 1/1 de 2009, não sabemos quanto tinha. No 1/1 de 2010, tinha 28.800. No período considerado, não houve depósito nem retiradas. Se as taxas de juros referentes ao período de 1/1 de 2008 a 1/1 de 2009 e de 1/1 de 2009 a 1/1 de 2010 forem iguais, então o saldo na aplicação em reais em 1/1 de 2009 é aqui onde está o ponto de interrogação, tá? Então o que acontece? Ele investiu uma taxa e depois investiu uma taxa e chegou a 28.800. Ele investiu 2 vezes a mesma taxa de juros. Então eu vou pegar esse valor aqui, que é o seu montante, é chamado de montante, é o valor que ele ficou no final. O montante a gente pega o 20 mil, que é o que ele aplicou, o capital, e multiplica 2 vezes pela taxa. A taxa é 1 mais I. O que significa 1? É porque é 100%. E aqui é porcentagem. O I significa porcentagem, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho 2 vezes, eu vou colocar 1 mais I elevado ao quadrado, tá? Mas antes disso, eu vou passar o 20 mil lá para baixo, dividindo. 20 mil, tá? Eu vou dividir. E aqui o 1 mais I, como é 2 vezes, ele vai ficar elevado ao quadrado. Agora, 28.800, eu vou dividir por 20 mil, ok? Tá. Eu tenho 0, quanto 0 aqui? Eu tenho 0 aqui, 2 0 aqui, 2 0 aqui, cortei. Fica 288 dividido por 200, que dá 1. 200 vezes 1, vai sobrar 88. 88 eu coloco um 0. Sobrou 88. Coloco um 0 e uma vírgula. 800 dá 4. 4 vezes 200 dá 800. Vai sobrar 800 de novo. 80, bota o 0. Dá 4. 4 vezes 200 dá 800, não sobra nada. Então, deu que 1 mais I ao quadrado, isso aqui dá 1,44. Então, o que eu sei? Que 1 mais I, ele é igual a raiz de 1,44. Que é 1,2, tá? Então, o 1 mais I é igual a 1,2. O que significa isso? 1 mais I é igual a 1 mais 0,2. Ou seja, o I é igual a 0,2, que é igual a 20%. Tá, mas a pergunta não é essa. A pergunta é quanto vai estar aqui, tá? Quanto vai estar aqui depois de 20%. Ele vai aumentar 20% e 20%. Então, eu vou aumentar 20% aqui. Então, eu vou multiplicar o 20 mil por 1,2. Tá? É a resposta. 20 mil por 1,2 é 1,2 vezes 20 mil. Dá 0, 0, 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Tem uma casa decimal, então, isso aqui dá 24 mil. Então, esse valor aqui, 24 mil. Ok? Que é a resposta, é a letra E. Resposta. Letra E. 24 mil. Renato e Ricardo fizeram uma viagem de carro e percorreram um total de 3.552 quilômetros. Eles se revezaram na direção de maneira que, para cada 123 quilômetros que Renato dirigia, Ricardo dirigiria 321 quilômetros. A distância, pergunta, né? A distância total percorrida por Ricardo na direção do veículo foi, bom, o Renato foi 123. O Ricardo 321. Os dois juntos, eu vou somar, tá? 4, 4, 4. Os dois juntos. Eles percorreram 3.552 quilômetros. Então, vamos dividir aqui 3.552 dividido por 444. E aí nós vamos ver quanto é que deu aqui. O número tem que ser inteiro. Mas vamos ver aqui. 444, 355, a nota tem que ser 3.552. 444 vezes 5, vezes 6, vamos ver vezes 7. Dá 28 vezes 8. Vamos ver o vezes 8, que termina aqui em 2. 8 vezes 4, 32. Fica o 2 e vai o 3. 8 vezes 4, 32. Com mais 3, 35. Vai o 3. E fica o 5. 8 vezes 4, 32, 35 de novo. Bom, deu 8. Então o que significa? Que eles fizeram uma troca de 8 vezes. Cada um dirigiu durante 8 vezes. A distância total percorrida por Ricardo. Então é só eu pegar o número do Ricardo
e multiplicar por 8. Tá? Se fosse o Renato, eu pegava do Renato, tá? Que são quilômetros, né? Quilômetros. 8, 16, 25. Ou seja, o Ricardo, letra C. Resposta, letra C. Letra C, 2.568 km. O que é o Desafio 111 Questões? É um livro, ele pode ser na versão impressa ou na versão digital, com 111 questões resolvidas e mais 111 de bônus para você resolver. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal Problemas de Matemática com o Marco.